Eu sempre fiz tudo certo. Trabalhei duro, sustentei minha família, aguentei dor, cansaço, doença e humilhação em silêncio. E mesmo assim, afundei. As contas começaram a se acumular. A saúde foi embora, a esperança também. Eu me perguntava todas as noites: onde foi que eu errei? Até que um dia, quase sem querer, eu descobri algo que mudou tudo. Não foi azar. Não foi falta de esforço. E não foi só culpa minha. Alguém, ou melhor, algo, vinha me empurrando para o fundo há anos. E quando eu entendi quem era, nada mais fez sentido do mesmo jeito. Meu nome poderia ser o de qualquer homem comum. Não sou famoso, não sou rico. Nunca fui. Sou pai de família, trabalhador, alguém que sempre acreditou que fazer o certo bastava. Acordar cedo, trabalhar duro, pagar as contas, cuidar dos filhos, respeitar as regras. Foi assim que me ensinaram. Foi assim que vivi. Durante anos, minha rotina era simples e previsível. O despertador tocava antes do sol nascer. Eu levantava mesmo cansado, mesmo com o corpo doendo. Tomava um café rápido, muitas vezes em silêncio, tentando não acordar ninguém. Saía de casa com a sensação de que estava cumprindo meu papel. No trabalho, eu dava o meu máximo. Não importava se chovia, se fazia calor, se eu estava doente. Eu ia. Sempre fui. Porque faltar nunca foi uma opção. Porque homem de verdade me diziam: aguenta. E eu aguentei. Aguentei pressão. Aguentei salário apertado. Aguentei humilhações disfarçadas de brincadeira. Aguentei promessas que nunca se cumpriam. No começo dava para equilibrar. As contas fechavam no limite, mas fechavam. Um atraso aqui, outro ali, nada fora do controle. Eu acreditava que era só uma fase. Que com mais esforço, mais dedicação, tudo se ajeitaria. Só que não se ajeitou. O corpo começou a cobrar. Uma dor persistente que eu ignorava. Um cansaço que não passava nem depois de dormir. Mas eu seguia. Médico era luxo. Descanso era fraqueza. Pelo menos era isso que eu repetia para mim mesmo. Até o dia em que fiquei doente de verdade. Não foi algo súbito. Foi um desgaste lento, silencioso. Um dia eu percebi que já não tinha a mesma força. Outro dia, que minha cabeça não funcionava como antes. A produtividade caiu, o rendimento caiu. E com isso, o dinheiro também. Foi aí que começaram as escolhas difíceis. Pagar o aluguel ou a conta de luz. Comprar remédio ou fazer mercado. Parcelar o cartão ou pedir dinheiro emprestado. Cada decisão parecia pequena, mas juntas formavam uma armadilha. Eu não percebi quando deixei de controlar a situação. Só percebi quando já estava dentro. As dívidas cresceram rápido. Juros que eu mal entendia. Contratos que eu nunca li direito. Parcelas que pareciam inocentes no começo. Eu confiava. Sempre confiei. Se estava escrito, devia ser justo. Se era oferecido, devia ser possível pagar. Que erro. O telefone começou a tocar mais do que o normal. Mensagens, e-mails, avisos, cobranças. No início, eu atendia. Depois comecei a ignorar. Não por irresponsabilidade, mas por vergonha. Vergonha de não dar conta. Vergonha de falhar como provedor. Vergonha de olhar para minha família e não ter respostas. Em casa, eu sorria para não preocupar ninguém. Mas por dentro, eu estava desmoronando. As noites se tornaram longas. O sono vinha picado. A cabeça não desligava. Eu fazia contas que nunca fechavam. E o pior não era o dinheiro. Era a sensação de impotência, de estar preso em algo que eu não entendia completamente. De correr sem sair do lugar. De fazer tudo certo e mesmo assim afundar cada vez mais. Eu me perguntava, por que comigo? Onde eu falhei? O que eu fiz de errado? Mas ninguém me dava respostas. Só conselhos vazios. Trabalha mais, se esforça, é só organizar melhor. Como se eu já não estivesse no limite. O mais doloroso era perceber que, quanto mais eu tentava sair do buraco, mais fundo parecia ficar. Era como areia movediça. Cada movimento, cada tentativa, só me puxava mais para baixo. E então veio o dia em que eu quase desisti. Não de trabalhar, não de lutar, mas de acreditar que existia uma saída justa. Foi nesse ponto, no fundo do poço, quando tudo parecia perdido, que algo começou a mudar.
Não de fora para dentro, mas dentro da minha cabeça. Uma dúvida simples surgiu, quase inocente. E se o problema não fosse só eu? Essa pergunta, que parecia perigosa demais para ser feita, abriu uma fresta, pequena, mas suficiente para a luz entrar. E foi a partir dela que eu comecei a enxergar coisas que sempre estiveram ali, mas que ninguém nunca me ensinou a ver. Aquela pergunta não me saiu mais da cabeça. E se o problema não fosse só eu? No começo, eu mesmo tentei calar esse pensamento. Parecia desculpa, parecia vitimismo. Eu tinha sido ensinado a assumir a culpa, a baixar a cabeça, a aguentar firme. Questionar o sistema, as regras, o jeito como tudo funcionava. Isso era coisa de gente fraca, diziam. Então eu segui fazendo o que sempre fiz. Trabalhar mais, dormir menos, empurrar a dor com a barriga. Fingir que estava tudo sob controle. Mas algo tinha mudado. Eu já não aceitava mais respostas prontas. Já não engolia frases motivacionais vazias. Aquela dúvida crescia silenciosa, como uma rachadura num muro que parecia sólido. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. No trabalho, percebi que ninguém ao meu redor estava realmente melhor. Todos cansados, todos endividados, todos com medo de adoecer, de faltar, de ser substituídos. Gente boa, esforçada, honesta, presa no mesmo ciclo. Aquilo não fazia sentido. Se o problema fosse preguiça, falta de caráter ou irresponsabilidade, alguém estaria prosperando. Mas não. Era como se estivéssemos todos correndo numa esteira que só acelerava, sem nunca chegar a lugar nenhum. Em casa, comecei a observar minhas próprias decisões. Não com culpa, mas com curiosidade. Cada empréstimo, cada parcelamento, cada contrato. Tudo vinha acompanhado da mesma promessa. É só isso, é temporário. Depois melhora. Nunca melhorava. Quanto mais eu pagava, mais eu devia. Quanto mais eu me esforçava, menos sobrava. Era um jogo estranho, com regras confusas, onde o erro parecia inevitável. Foi então que comecei a pesquisar. Não de forma organizada, não como um especialista, mas como alguém desesperado tentando entender onde estava preso. À noite, quando todos dormiam, eu ficava olhando para o celular, lendo, comparando histórias, comentários, relatos de gente que eu nunca tinha visto, mas que parecia estar descrevendo a minha própria vida. Homens e mulheres trabalhadores, doentes, endividados, exaustos, todos com a mesma sensação de fracasso. E todos achando que a culpa era exclusivamente deles. Aquilo me incomodou profundamente. Como tantas pessoas diferentes, em lugares diferentes, podiam errar do mesmo jeito. Foi aí que percebi algo perturbador. Nós não éramos exceções. Éramos o padrão. O sistema estava cheio de armadilhas invisíveis, e ninguém falava sobre elas. Pelo contrário, ele era vendido como justo, meritocrático, simples. Se você não vencia, a culpa era sua. Se estava no fundo, era porque não tinha se esforçado o suficiente. Essa narrativa era confortável para quem estava no topo. Quanto mais eu observava, mais entendia que havia uma estrutura inteira funcionando silenciosamente. Juros que cresciam mais rápido do que qualquer salário. Contratos escritos para confundir, não para esclarecer. Regras que mudavam no meio do jogo. Penalidades automáticas para quem já estava fraco. E o mais cruel, tudo isso era apresentado como normal. Ninguém apontava o dedo para essas engrenagens. O dedo sempre apontava para nós. Eu comecei a lembrar de momentos do passado que agora faziam sentido. Promoções que nunca vinham. Metas inalcançáveis. Benefícios cortados temporariamente que nunca voltavam. A constante sensação de estar em débito com alguém, mesmo sem saber exatamente com quem. Percebi também como a culpa era usada como ferramenta. Quando eu não conseguia pagar, eu me sentia pequeno. Quando atrasava, eu me sentia irresponsável. Quando adoecia, eu me sentia fraco. Em nenhum momento eu fui ensinado a questionar se aquele ritmo era humano, se aquelas condições eram justas, se aquele jogo podia ser vencido. A culpa nos mantém obedientes, cansados demais para reagir, envergonhados demais para pedir ajuda,
isolados demais para perceber que não estamos sozinhos. Essa foi uma das descobertas mais dolorosas da minha vida. Não porque me tirou a responsabilidade, mas porque me devolveu a dignidade. Eu não era um fracasso individual. Eu era parte de um mecanismo que se alimenta da exaustão de gente comum. E isso mudou tudo. Não foi um alívio imediato. Não foi uma solução mágica. Pelo contrário. Doeu. Porque enxergar a verdade quebra ilusões. Faz a gente perceber quanto tempo foi perdido acreditando em promessas vazias. Mas junto com a dor, veio algo novo. Clareza. Pela primeira vez eu parei de perguntar: o que há de errado comigo? E comecei a perguntar: quem se beneficia com isso? Essa pergunta é perigosa, porque ela tira o foco da culpa individual e aponta para estruturas inteiras, para interesses, para jogos de poder que nunca são explicados para quem está na base. Eu comecei a entender que não bastava trabalhar mais, não bastava pensar positivo, não bastava sacrificar ainda mais a saúde e a família. Eu precisava entender o inimigo invisível. E quanto mais eu enxergava, mais percebia que ele sempre esteve ali, operando em silêncio, contando com a nossa ignorância, nosso medo e nossa culpa para continuar funcionando. No fim daquele capítulo da minha vida, eu já não era o mesmo homem que começou a questionar tudo. Eu ainda estava doente. Ainda estava endividado. Ainda estava cansado. Mas agora eu sabia uma coisa fundamental. Eu não estava no fundo por acaso. E no próximo passo da minha jornada, eu finalmente descobriria quem lucrava com isso. E por que ninguém nunca fala abertamente sobre ele. Descobrir que eu não estava no fundo por acaso foi libertador. Mas também foi assustador. Porque se não era só culpa minha, então existia algo maior em jogo. Algo organizado. Algo que funcionava bem demais para ser coincidência. E eu comecei a seguir o rastro. Não foi com teorias mirabolantes nem conspirações. Foi com números simples, regras básicas. Coisas que sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha parado para observar de verdade. O dinheiro. Ou melhor, a forma como ele era oferecido, cobrado e controlado. Eu percebi que toda vez que eu estava fraco, doente, cansado, desesperado, alguém aparecia com uma solução, um crédito fácil, um parcelamento sem dor, um acordo imperdível. Sempre com sorriso, sempre com urgência, sempre com letras pequenas. E eu aceitava. Não porque era burro, mas porque não tinha escolha real. Quando você está com a água no pescoço, não pergunta quem jogou você no rio. Você só tenta respirar. Foi aí que entendi. O sistema não foi feito para me tirar do buraco. Foi feito para me manter nele. Juros não são apenas números. São correntes invisíveis. Quanto mais você luta, mais apertam. E o mais perverso é que isso é apresentado como ajuda. Estamos te dando uma chance. Estamos facilitando. É melhor do que ficar devendo. Mas nunca é melhor. É só mais longo, mais caro, mais cansativo. Eu comecei a perceber como tudo era calculado para sugar energia, tempo e esperança. Pagamentos mínimos que nunca quitam a dívida. Renegociações que reiniciam o relógio. Multas automáticas que não levam em conta a realidade humana. E o sistema não se importa se você está doente. Ele não se importa se você perdeu noites de sono. Não se importa se você tem filhos esperando em casa. Não se importa se você está no limite. Ele só se importa se você paga. E se não paga, ele cobra, com juros, com medo e com humilhação. Quanto mais eu observava, mais entendia que o verdadeiro lucro não vinha só do dinheiro, mas do controle. Um homem endividado é um homem obediente. Um homem com medo de perder tudo não questiona regras, não bate de frente, não exige. Ele aceita. Aceita horas extras mal pagas. Aceita condições injustas. Aceita abusos disfarçados de oportunidade. Porque ele não pode cair. Já está no fundo. Essa foi a parte mais difícil de engolir. Perceber que minha exaustão era funcional. Que meu cansaço não era um defeito do sistema, mas um resultado esperado. Um trabalhador saudável questiona. Um trabalhador exausto só sobrevive. E eu estava sobrevivendo há anos. Comecei a ligar os pontos. A forma como a educação financeira nunca foi ensinada de verdade. Como ninguém explica juros compostos de maneira honesta. Como contratos são feitos para especialistas, não para gente comum.
Como o erro é sempre individual, nunca estrutural. Tudo isso cria o cenário perfeito. Pessoas culpadas demais para reagir, cansadas demais para aprender, isoladas demais para se unir. O inimigo invisível não tem rosto único. Ele não bate a porta. Ele não grita. Ele funciona em silêncio, protegido por normas, discursos bonitos e pela ideia de que sempre foi assim. E talvez o mais cruel de tudo, ele se alimenta da nossa esperança. Esperança de que a próxima parcela resolva. Esperança de que o próximo mês seja melhor. Esperança de que, se a gente aguentar mais um pouco, tudo muda. Mas não muda. Não sozinho. Quando eu percebi isso, algo dentro de mim se quebrou. E se reconstruiu ao mesmo tempo. Quebrou a ilusão de que bastava ser forte. Quebrou a mentira de que sofrimento é virtude. Quebrou a ideia de que questionar é fracassar. E no lugar disso, nasceu uma raiva diferente. Não explosiva, não cega. Uma raiva lúcida. A raiva de quem finalmente entende o jogo. Eu não queria mais apenas pagar contas. Eu queria recuperar controle. Não só financeiro, mas mental. Porque o primeiro aprisionamento não é no bolso, é na cabeça. Enquanto eu me culpava, o sistema dormia tranquilo. Enquanto eu me calava, ele prosperava. E foi nesse ponto que eu tomei uma decisão silenciosa, mas definitiva. Eu não seria mais apenas um sobrevivente. Eu ainda não tinha todas as respostas. Ainda estava endividado. Ainda doente. Ainda cansado. Mas agora eu enxergava o tabuleiro. E quem enxerga o tabuleiro, mesmo que ainda não saiba jogar bem, já não é apenas uma peça. No fundo, aquele foi o momento em que eu deixei de ser empurrado automaticamente para o fundo. E comecei, pela primeira vez, a resistir. No próximo capítulo, essa resistência deixaria de ser só mental. Ela começaria a virar atitude. Pequena, arriscada, mas real. E isso mudaria tudo. A resistência não começou com um grande gesto. Não houve discurso. Não houve confronto. Não houve aplausos. Ela começou em silêncio. Depois de anos reagindo automaticamente, pagando, aceitando, obedecendo, eu parei. Pela primeira vez, eu parei para pensar antes de agir. Parece pouco, mas para alguém acostumado a viver no modo sobrevivência, isso é revolucionário. Antes, qualquer cobrança me colocava em pânico. O telefone tocava e meu coração acelerava. A mensagem chegava e minha cabeça já se enchia de culpa. Eu respondia no impulso, aceitando qualquer condição só para aliviar a pressão. Dessa vez, eu li tudo com calma. Li contratos que eu nunca tinha lido. Reparei em palavras vagas, prazos confusos, taxas escondidas, coisas que sempre estiveram ali, mas que eu ignorava por medo ou cansaço. Não foi fácil. Minha cabeça doía. O corpo pedia descanso. A ansiedade gritava para eu resolver logo. Mas eu segurei. Percebi que o sistema depende da nossa pressa, da nossa exaustão, da nossa incapacidade de dizer espera. Então eu comecei a dizer: vou pensar, vou analisar, depois retorno. Frases simples, educadas, mas poderosas. Do outro lado, o tom mudava. A urgência aumentava. As ameaças ficavam mais claras. Era como se, ao não reagir como esperado, eu tivesse quebrado um script invisível. E isso me deu certeza de que eu estava tocando num ponto sensível. Ao mesmo tempo, comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes. Conversar com outras pessoas sobre dinheiro sem vergonha. Não para pedir ajuda, mas para trocar experiências, para ouvir, para comparar histórias. Descobri que muitos estavam exatamente onde eu estava, alguns até piores, mas quase ninguém falava abertamente. Cada um achava que seu fracasso era único, pessoal, imperdoável. Quando a gente fala, o isolamento começa a ruir. Ouvi relatos de gente que pagava a mesma dívida há anos, de gente que adoeceu tentando cumprir metas impossíveis, de gente que perdeu tudo acreditando que, na próxima, melhora. E quanto mais eu ouvia, mais forte ficava uma ideia. Não éramos indivíduos quebrados. Estávamos presos num mesmo padrão. Isso não resolveu minhas dívidas, não curou minha doença, mas mudou algo essencial. Eu parei de me sentir sozinho e inferior. A resistência também entrou em casa.
Passei a ser mais honesto comigo mesmo e com minha família. Não em forma de desespero, mas de verdade. Parei de fingir força o tempo todo. Admiti limites. Admiti medo. Foi estranho no começo. Eu achava que seria visto como fraco, mas aconteceu o oposto. A tensão diminuiu. O peso dividiu. A culpa perdeu força. Quando você não carrega tudo sozinho, sobra energia para pensar. E pensar foi exatamente o que eu comecei a fazer. Eu comecei a separar o que era realmente necessário do que era apenas sobrevivência automática. Cortei pequenas coisas. Ajustei hábitos. Não como punição, mas como estratégia. Cada decisão consciente era um pequeno território recuperado. O sistema adora quando você vive no automático. Ele odeia quando você começa a escolher. Mesmo doente, mesmo cansado, eu comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo. Dignidade. Não porque eu tinha resolvido tudo, mas porque eu estava deixando de ser arrastado. Nem todos ao meu redor entenderam. Alguns disseram que eu estava complicando demais. Outros acharam que eu estava sendo orgulhoso. Mas eu sabia, não era orgulho. Era sobrevivência lúcida. A resistência não é barulhenta no começo. Ela é discreta, quase invisível. Mas ela muda a relação de poder. Quando você deixa de responder no impulso, você ganha segundos. Quando ganha segundos, você ganha clareza. E clareza é perigosa para qualquer sistema baseado em medo. Ainda havia noites difíceis, ainda havia contas, ainda havia dor física. Nada disso sumiu. Mas algo fundamental tinha mudado. Eu já não me sentia totalmente à mercê. Eu estava aprendendo lentamente a jogar um jogo que nunca me ensinaram. Ou, pelo menos, a não jogar exatamente do jeito que esperavam. E foi aí que percebi algo importante. Resistência não é negar a realidade. É encará-la sem ilusões. É entender o terreno antes de dar o próximo passo. No fundo, aquele período não foi sobre vencer. Foi sobre parar de perder automaticamente. E isso preparou o terreno para a parte mais difícil de todas. Porque resistir em silêncio é uma coisa. Mas manter essa resistência quando o sistema percebe é outra completamente diferente. No próximo capítulo, eu vou contar o momento em que a pressão aumentou, quando ficou claro que não bastava mais ficar quieto, quando resistir passou a ter um custo, e eu precisei decidir se estava disposto a pagar. Eu sabia que aquele silêncio não duraria para sempre. Nenhum sistema gosta de quem sai do automático. No começo, a pressão vinha disfarçada. Ligações mais frequentes. Mensagens com tom amigável, mas carregadas de ameaça implícita. Prazos encurtados. Propostas exclusivas que expiravam rápido demais para pensar. Era como se alguém estivesse testando meus limites. Antes, isso teria funcionado. Eu teria cedido, assinado, aceitado qualquer coisa só para ter paz por algumas semanas. Mas agora eu enxergava o padrão. E enxergar muda tudo. Quando eu não cedia, o tom mudou. Vieram avisos mais duros. Palavras calculadas para provocar medo. Última chance, consequências, medidas cabíveis. Não diziam exatamente o quê, mas deixavam o suficiente no ar para a imaginação fazer o trabalho sujo. O medo voltou. Claro que voltou. Meu corpo ainda estava fraco. Minha saúde ainda instável. Eu não tinha reservas, não tinha proteção, não tinha margem de erro. Cada ameaça parecia grande demais para alguém como eu. Foi aí que entendi o verdadeiro custo da resistência. Ansiedade. Resistir exige energia mental. Exige calma. Exige suportar o desconforto de não resolver tudo imediatamente. E quando você já está no limite, isso pesa. Teve noites em que eu quase cedi. Não porque acreditava que era o certo, mas porque estava cansado demais para lutar. Cansado de pensar, cansado de calcular, cansado de ser forte o tempo todo. A tentação da rendição é poderosa quando ela vem disfarçada de alívio. Assina logo. Resolve isso. Depois você pensa. Mas eu sabia. Esse depois nunca chegava. O sistema quer que você resolva rápido, não melhor. Quer que você escolha o caminho que beneficia ele, não o que preserva você. E quando você resiste, ele aperta. Foi nesse momento que eu precisei fazer algo ainda mais difícil do que resistir. Aceitar minhas limitações sem me culpar.
Eu não era um herói. Não era um estrategista brilhante. Era um homem comum, doente, cansado, tentando não ser esmagado. E tudo bem admitir isso. Parei de me cobrar uma vitória imediata. Parei de fantasiar soluções perfeitas. Foquei no que era possível. Não piorar. Não ceder no impulso. Não assinar no medo. Essa mudança interna foi sutil, mas profunda. Ao invés de perguntar, como eu saio disso agora? Eu passei a perguntar, qual decisão não vai me afundar mais? Às vezes, sobreviver já é um avanço. O sistema odeia quem aceita o próprio limite, porque esse tipo de pessoa não se move pelo desespero. E o desespero é o principal combustível da exploração. Com o tempo, percebi algo curioso. Quando eu não reagia como esperado, algumas ameaças simplesmente desapareciam. Não todas, mas várias. Aquilo me mostrou que boa parte da pressão era blefe, calculado, testado, usado porque funciona na maioria das vezes. E por anos, funcionou comigo. Essa descoberta não me deixou mais forte fisicamente, nem mais rico, mas me deixou menos manipulável. E isso, naquele contexto, era enorme. Mesmo assim, houve perdas. Eu perdi a ilusão de segurança. Perdi a sensação confortável de que alguém está no controle. Perdi relações baseadas apenas na utilidade. Perdi oportunidades que exigiam submissão total. E perdi algo ainda mais doloroso. A versão de mim que acreditava que o mundo era naturalmente justo. Mas em troca, ganhei algo que nunca tinha tido. Consciência. Consciência de que cada escolha tem custo. De que resistir não é gratuito. De que a dignidade às vezes cobra juros altos, mas não te prende para sempre. Houve um momento específico em que tudo ficou claro. Eu estava sentado, exausto, olhando para uma notificação que exigia uma resposta imediata. O velho impulso veio forte. A vontade de acabar logo com aquilo, custasse o que custasse. Eu respirei fundo, fechei os olhos e pensei, se eu ceder agora, o que muda daqui a um mês? A resposta era simples. Nada, ou pior. Então eu não cedi. E naquele instante, mesmo com medo, mesmo cansado, eu senti algo raro. Coerência. Minhas ações finalmente combinavam com o que eu tinha entendido. Não era coragem no sentido épico, era alinhamento. E isso sustenta mais do que bravura vazia. A resistência começou a deixar marcas. Não no sistema, ainda, mas em mim. Eu já não me via apenas como alguém tentando escapar. Eu começava a me ver como alguém reconstruindo, pedaço por pedaço, a própria autonomia. Mesmo sem grandes vitórias externas, havia uma mudança interna irreversível. Eu já não acreditava em atalhos fáceis, já não confiava em soluções mágicas, já não aceitava culpa automática. E isso me preparava para o passo mais delicado de todos. Porque resistir e aguentar pressão é uma coisa, mas reconstruir a própria vida a partir de um terreno quebrado exige algo a mais. No próximo capítulo, eu vou contar como comecei a reconstruir. Lentamente, imperfeitamente, mas de forma real. Não como alguém que venceu o sistema, mas como alguém que parou de ser engolido por ele. Reconstruir não começou com dinheiro. Isso foi a primeira surpresa. Eu achava que, para sair do fundo, precisava ganhar mais, quitar tudo, virar o jogo de uma vez. Mas a realidade me mostrou outra coisa. Antes de qualquer melhora externa, eu precisava parar de sangrar por dentro. Reconstrução começou com silêncio, com menos reação e mais observação, com decisões pequenas demais para virar manchete, mas grandes o suficiente para mudar o rumo. Eu comecei a organizar não só as contas, mas a minha energia. Aprendi a respeitar os limites do meu corpo doente, algo que eu tinha ignorado por anos. Não por luxo, mas por sobrevivência. Um corpo quebrado toma decisões ruins. Eu estava cansado de decidir mal. Passei a separar tempo, pouco, imperfeito, para entender o básico. Não para virar especialista, mas para não ser completamente cego. Entender prazos. Entender juros. Entender consequências reais, não as ameaças infladas. Não foi fácil. Muitas vezes eu lia a mesma coisa várias vezes, e ainda assim não entendia. A cabeça cansada não absorve rápido.
Mas eu persistia, sem a pressão de resolver tudo agora. Essa foi uma mudança fundamental. Eu parei de tratar minha vida como uma emergência eterna. Emergências nos colocam em modo automático, e o automático já tinha provado que não funcionava para mim. Reconstruir também significou dizer mais não. Não para acordos ruins, não para promessas vagas, não para expectativas irreais, inclusive as minhas. Cada não doía, porque eu fui criado para agradar, para ceder, para evitar conflito. Mas eu estava aprendendo que dizer não para fora era dizer sim para dentro. Aos poucos, algo curioso aconteceu. Minha cabeça começou a clarear. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque eles já não estavam todos empilhados ao mesmo tempo. Eu lidava com um de cada vez. E isso muda tudo. Eu também precisei reconstruir minha identidade. Por muito tempo, eu me defini pelo quanto eu aguentava, pela dor que eu suportava calado, pela capacidade de continuar mesmo quebrado. Isso não é força. Isso é abandono de si mesmo. Aceitar isso foi doloroso, porque significou admitir que eu tinha sido cúmplice da minha própria exaustão. Não por culpa, mas por ignorância e pressão. Eu precisei aprender a me ver como alguém que merece existir além da função de provedor cansado. Alguém que não precisa estar sempre no limite para ter valor. Essa reconstrução interna não foi linear. Teve recaídas. Teve dias em que eu voltei ao velho padrão. Teve momentos de vergonha por não estar avançando rápido o suficiente. Mas agora eu sabia reconhecer esses ciclos. E reconhecer já é um tipo de controle. Externamente, os resultados eram lentos, quase invisíveis. As dívidas ainda estavam lá. A saúde ainda exigia cuidado. A renda ainda era limitada. Mas havia algo novo. Estabilidade emocional mínima. E isso é subestimado demais. Quando você não está em pânico constante, você erra menos. Quando erra menos, você perde menos. Quando perde menos, você começa, mesmo devagar, a sair do lugar. Eu parei de buscar soluções heróicas e comecei a buscar consistência. Pequenos ajustes sustentáveis. Decisões que eu conseguiria repetir mesmo em dias ruins. Foi aí que percebi uma verdade simples e dura. O sistema espera que você tente escapar com saltos. Porque quem tenta saltar cansado geralmente cai. Ele não espera que você caminhe. Caminhar não chama a atenção. Não gera lucro rápido para ninguém. Mas constrói algo que o sistema odeia. Autonomia progressiva. Não é liberdade total. Não é vitória. É espaço. Espaço para respirar. Espaço para pensar. Espaço para errar sem ser destruído. Aos poucos eu comecei a notar pequenas mudanças externas. Cobranças que cessaram. Situações que se estabilizaram. Portas que antes pareciam fechadas começaram a ficar entreabertas. Nada milagroso. Nada cinematográfico. Apenas consequência. E talvez a parte mais inesperada. Eu comecei a influenciar outros sem perceber. Pessoas próximas começaram a perguntar, a ouvir, a questionar também. Não porque eu tinha respostas brilhantes, mas porque eu tinha vivido. E experiência real tem um peso diferente. Eu dizia sempre a mesma coisa. Não é sobre vencer rápido, é sobre parar de perder sempre. Isso resumia tudo. Reconstruir não me transformou num vencedor. Me transformou em alguém menos vulnerável à manipulação. Menos refém do medo. Menos governado pela culpa. E isso, para alguém que viveu no fundo por tanto tempo, é gigantesco. Eu ainda não tinha chegado onde queria. Mas eu já não estava onde comecei. E pela primeira vez, eu confiava que o caminho à frente, embora longo, era meu. No fundo, reconstruir foi aceitar uma verdade simples. Ninguém viria me salvar. Mas isso não significava que eu estava condenado. Significava que a responsabilidade e o poder estavam finalmente nas minhas mãos. E então chegou o momento final dessa jornada. Não o fim dos problemas, mas o fechamento do ciclo. O momento em que eu olhei para trás, para tudo que vivi, e entendi exatamente quem tinha me empurrado para o fundo, e por que agora isso já não funcionava mais. Quando eu olho para trás agora, tudo fica mais claro. Não simples, não bonito, mas claro. Durante muito tempo, eu procurei um culpado com rosto.
Um vilão específico. Uma pessoa, uma empresa, um evento decisivo que tivesse destruído minha vida. Eu precisava disso para organizar a dor, para dar nome ao caos. Mas a verdade é mais desconfortável. Quem me empurrou para o fundo não foi um único inimigo. Foi um conjunto de engrenagens perfeitamente ajustadas e a versão de mim que aprendeu a sobreviver dentro delas sem nunca questionar. O sistema me empurrou sim, mas ele só conseguiu porque eu fui treinado para não resistir, treinado a confundir obediência com virtude, treinado a confundir exaustão com honra, treinado a confundir culpa com responsabilidade. Desde cedo me ensinaram que homem bom aguenta calado, que pai de verdade sacrifica tudo, que reclamar é sinal de fraqueza, que questionar regras é coisa de quem não quer trabalhar. E eu acreditei. Acreditei que adoecer era falha pessoal, que endividar-se era incompetência, que não dar conta era vergonha. Enquanto eu acreditava nisso, o sistema não precisava me empurrar com força. Bastava um leve toque. Eu mesmo me jogava mais fundo, tentando provar valor, tentando consertar tudo sozinho, tentando ser forte o tempo inteiro. Essa foi a grande descoberta. O empurrão mais eficaz é aquele que você internaliza. O sistema lucra quando você se culpa. Porque quem se culpa não questiona. Quem se culpa não se organiza. Quem se culpa não muda as regras. Só tenta sobreviver a elas. Quando eu entendi isso, algo se fechou dentro de mim, como um ciclo que finalmente faz sentido. Eu não precisei derrotar ninguém. Não precisei vencer o sistema. Não precisei virar exemplo de sucesso. Eu só precisei parar de jogar o jogo exatamente como ele esperava. Parar de responder no impulso. Parar de decidir com medo. Parar de confundir urgência com importância. Parar de acreditar que minha dor era sinal de fracasso moral. Hoje eu ainda trabalho, ainda luto, ainda tenho limites, ainda tenho cicatrizes, físicas e emocionais. Minha vida não virou um conto de superação perfeita, mas algo essencial mudou. Eu não sou mais empurrável do mesmo jeito, porque agora eu enxergo os mecanismos. Eu reconheço a culpa artificial. Eu identifico a pressa fabricada. Eu sei quando alguém lucra com o meu cansaço. E isso muda a relação de poder. Não me tornei livre de tudo, mas me tornei menos controlável. E isso, num mundo que depende da nossa exaustão silenciosa, é um tipo raro de liberdade. Hoje, quando penso naquele homem do começo da história, doente, endividado, envergonhado, acreditando que tinha falhado como pai e como homem, eu não sinto desprezo, sinto respeito, porque ele sobreviveu sem entender o jogo. E eu só consegui mudar porque ele aguentou tempo suficiente para que eu abrisse os olhos. Essa história não é sobre dinheiro, não é sobre dívidas, não é sobre vilões ocultos. É sobre consciência, sobre o momento em que você para de perguntar o que há de errado comigo e começa a perguntar por que isso funciona assim. Esse deslocamento muda tudo. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você também esteja desconfortável. Talvez você se reconheça demais nessa história. Talvez você também esteja cansado de carregar culpa que não nasceu em você. Se for o caso, saiba disso. Você não está quebrado. Você está cansado. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O sistema precisa que você acredite que está quebrado, porque pessoas cansadas podem descansar, mas pessoas que se acham quebradas se descartam. Não se descarte. Questione. Observe. Respire antes de decidir. Pare de se punir por sobreviver. Ninguém vai te dar permissão para sair do fundo, mas ninguém pode te impedir de parar de cavar. E às vezes é exatamente isso que muda o rumo da vida. Não um salto, não um milagre, mas o fim do empurrão invisível.